Então a gente escuta falar, né, sobre síndrome do carpo, do túnel do carpo, a gente escuta falar sobre a síndrome aí do túnel do tarso, né, mas poucas pessoas conhecem a síndrome do canal do boleto. E aí eu queria deixar alguns comentários sobre isso e também desmistificar alguns conceitos, né, que realmente não são corretos, tá? Então essa é uma peça de dissecação onde eu mostro que realmente que há a formação de um túnel, né, na região do boleto, onde a gente está vendo aqui o tendão flexor digital profundo, o tendão flexor digital superficial, e aí eu vou fazer toda a apresentação dessa anatomia para vocês e dizer para vocês quais são as manifestações clínicas, né, o que acontece, o que é esse canal do boleto. Então a gente sabe que dentro dos esportes equestres, muitas situações onde o boleto, principalmente nessa região palmar do boleto, sofre muito estresse. Imagina esse cavalo aqui nesse momento, onde a região palmar do boleto ela encosta realmente no solo. Então existe todo um sistema, né, muito reforçado aqui de estruturas para manter essa estabilidade articular e evitar a luxação dessa articulação. Então em muitos movimentos que o cavalo faz, essa articulação ela é extremamente estressável e por isso ela é acometida de tantas lesões. Mas a gente sabe que existe toda uma adaptação para esses esportes, né? Desde do aparato suspensório até algumas estruturas que funcionam aí como se fossem verdadeiros escudos, né? Muito fortes, estruturas muito fortes para realmente proteger essa articulação. Então aqui a gente tem uma articulação metacarpo-falangiana, onde a gente tem aqui, esse osso aqui seria o terceiro osso metacarpiano, os dois ossos sesamoides proximais e a falange proximal, né, ou primeira falange. Essa aqui é a região da crista sagital, né, que tem contato direto aí com a falange proximal. Então, beleza. Então, o que seria, né, onde estaria esse canal do boleto, né? Então aqui eu estou repondo em cima, sobrepondo uma imagem de ultrassonografia, aonde a gente consegue identificar nessa região as estruturas que fazem parte desse canal. Então, como essa primeira estrutura aí, a gente está vendo o tendão flexor digital superficial, que vem lá da região do úmero, e passa nessa região aqui do boleto, né? E segue aqui para se inserir na segunda falange. Outra estrutura que está aqui também nessa região seria o tendão flexor digital profundo, né? O tendão flexor digital profundo tem 3 cabeças, a sua principal cabeça vem do epicôndilo medial do úmero e ele se insere lá na terceira falange da falange distal. Né? Outra estrutura que a gente consegue reconhecer aqui nessa imagem seria o que? Os ossos sesamoides proximais. Então, um osso sesamoide proximal seria esse, outro osso sesamoide proximal seria esse, né? Então, eles ficam aqui realmente nessa região. Nessa região aqui, onde eu tenho essa estrutura mais hiperecogênica, já seria a pele. Então, é como se eu estivesse fazendo um corte transversal da pele até o osso, né? E aí, realmente, a região da crista sagital, que é essa estrutura aqui que eu falei que tem contato direto aqui com a falange proximal, né, que funciona como se fosse um encaixe aí para aumentar a estabilidade articular. Além disso, a gente tem uma outra estrutura muito forte que é chamada de ligamento palmar. Essa estrutura, ela funciona realmente como se fosse um escudo, né? Esse ligamento é muito grosso. Se você pegar uma dissecação, você vai ter que cortar com bisturi e fazer bastante força para você conseguir expor aí os ossos sesamoides proximais. Então, toda essa região aqui, ó, desde essa região até aqui a crista sagital e abraçando aqui o outro osso sesamoide proximal, é chamado de ligamento palmar, também conhecido como ligamento intersesamoide, tá? Então esse ligamento é muito espesso e ele realmente faz aí uma boa parte dessa sustentação desses ossos para evitar uma luxação palmar dessa articulação. E aí, uma estrutura onde existe assim muito mito, né, onde as pessoas têm muitos conceitos errados, que seria quem? O ligamento anular digital palmar.
O ligamento anular digital palmar, essa estrutura aqui, ó, extremamente delgada, que fica aqui, na realidade a gente nem consegue ver nessa imagem, mas seria essa estrutura aqui, ó, anecogênica, tá? Sem eco, uma estrutura muito fininha, que abraça aí, realmente termina, né, o limite do flexor digital superficial e a pele, né? E aí, muitos têm um conceito errado de que uma constrição desse ligamento seria suficiente para comprimir essas estruturas todas que vêm aqui para trás e causar o que eles chamam de constrição do ligamento anular, né? E uma tenossinovite, né? Um aumento de volume, uma vez que esses tendões são banhados por líquido sinovial. Mas isso é um grande erro, porque como o ligamento tão fino, né, ele é muito delgado na dissecação, ele parece assim uma membrana muito fininha, vai se opor, né, vai ter uma força suficiente para se opor à força, por exemplo, de um tendão flexor digital profundo, que é um tendão grosso, né, um tendão espesso, que realmente faz muita força, sofre muito estresse biomecânico. Então é impossível que uma estrutura dessa se inflame a ponto de oferecer resistência para o tendão flexor digital profundo. Ah, beleza, Gabriela. Então tá. Então não existe a desmite desse ligamento. Então, na realidade, tudo que a gente aprendeu tá errado. Não, na realidade, é por isso que eu vou falar para vocês sobre a síndrome do túnel do boleto. Então, beleza. Reconhecemos essas estruturas. Então, vamos agora aqui. Então, eu fiz esse desenho, tá? Onde eu faço uma secção aqui na região do boleto, tá? Aqui o terceiro metacarpiano, falange proximal, os ossos metacarpianos acessórios e os ossos sesamoides proximais. E aqui eu faço um corte transversal, desculpa, né? Desde a região dorsal até a região palmar, onde eu tenho aqui o terceiro metacarpiano, né? Os dois ossos sesamoides proximais, o ligamento palmar, que é o que eu desenhei para vocês lá entre os ossos sesamoides, né? O tendão flexor digital profundo, o tendão flexor digital superficial e o ligamento anular digital distal. Então, se eu trouxer isso aqui para cá, fazer um outro corte, ou virar a imagem, eu vou ter essa imagem aqui, aonde eu tenho a pele, o tendão flexor digital superficial, que tem 3 porções nessa região, o tendão flexor digital profundo e o ligamento palmar e os ossos sesamoides proximais. Então, olha aqui. O ligamento palmar, né, ele se continua como ligamento anular digital palmar. Então, olha só, a continuação desse ligamento palmar como ligamento anular, na realidade, é que caracteriza uma síndrome compartimental. Por quê? Como isso daqui fica fechado, né? Qualquer aumento de volume dessas estruturas que estão dentro do canal do boleto vão sim produzir uma tenossinovite. Por quê? Vai ter uma falta de espaço aqui. O que vai acontecer? Ah, tem uma lesão do tendão flexor digital profundo, ou eu tenho uma lesão do tendão flexor digital superficial, ou eu tenho, sei lá, uma lesão subcutânea aqui, qualquer coisa que aumente a pressão dentro dessas estruturas aí que são fechadas, aí sim determina a formação de uma síndrome, que é a síndrome do túnel do boleto. Então, são várias as causas, né? O ligamento anular digital palmar funciona da síndrome? Funciona. Ele faz parte da síndrome. Por quê? Porque ele funciona como se fosse ele fecha, ele limita o túnel, né? Então ele fecha, que ele faz parte dele, mas não que só a inflamação dele vá produzir, né, uma constrição. Então, qualquer coisa que determine aqui um aumento de volume dentro dessa região, e como ele não tem espaço para se expandir, vai determinar uma síndrome compartimental, que a gente caracteriza como síndrome do túnel do boleto, né? Então, por que a cirurgia, né, que é recomendada, de desmotomia do ligamento anular funciona? Funciona porque você está abrindo espaço, você está liberando o espaço que está limitado ali dentro. Então,
isso daí vai diminuir o sinal clínico da doença. Né? Então aqui, novamente, mostrando uma imagem ultrassonográfica, onde a gente usa aqui um recurso que a gente chama de anisotropia. O que é o recurso da anisotropia? É o recurso de imagem onde a gente oblicua a probe do ultrassom e aí a gente consegue realçar as bordas das estruturas. Então eu tiro a ecogenicidade das estruturas e eu realço as bordas. Então eu observo aqui claramente o tendão flexor digital superficial, o tendão flexor digital profundo, e olhem aqui, ó, agora sim dá para ver melhor o ligamento anular, que é essa estrutura aqui, ó, essa linhazinha aqui é necogênica. Então, esse seria o ligamento anular digital palmar, tá? Então, até a gente fala que durante o procedimento cirúrgico, ele não deve ser feito nessa região sagital, como a literatura recomenda. Por quê? Porque existe essa estrutura aqui, ó, que é o mesotendão, que é responsável pela nutrição do tendão flexor digital superficial. Então, se eu corto, se eu faço uma incisão nessa região, eu estou comprometendo a nutrição do tendão flexor digital superficial. Então, quando há necessidade de fazer essa cirurgia, é melhor que seja feita para sagital, ou seja, que eu faça a incisão aqui ou que eu faça a incisão aqui, tá? Para realmente não comprometer essa estrutura. Então, quais são as causas, né, dessa síndrome? Então, lesões subcutâneas, abscessos, né, em cavalos de rédea, em cavalos que fazem esbarro, podem ter esse problema aqui nessa região. Lesões do escúton proximal, ou seja, lesões do escudo, do ligamento palmar, né, desse ligamento intersesamoide, vão também produzir aumento de volume dentro desse canal, formando a síndrome. Lesões isoladas, tanto do flexor digital superficial quanto do flexor digital profundo, né? As próprias, aí no caso ele está falando agora, desmotomia, desmopatia e entesopatia do ligamento palmar, tá? E as entesopatias do ligamento anular digital palmar podem produzir um aumento, né, dessa pressão também. Não que ele vai apertar as outras estruturas, mas que ele vai limitar o espaço que existe aí dentro. Então, esse aqui é um cavalo de Tim Hope, quarto de milha, 9 anos, né? Que realmente apresentou a síndrome do túnel do boleto, né? Notem aqui essa imagem ultrassonográfica, onde a gente tem aqui o tendão flexor digital superficial, o tendão flexor digital profundo, a bainha digital tendínea, todo esse líquido aqui caracterizando a manifestação clínica clássica da síndrome do túnel do boleto, que é uma tenossinovite asséptica. Então a gente vê esse aumento de volume aqui dentro da bainha digital tendínea, ó, vocês podem notar aqui, né, a baula aqui embaixo, tem vários recessos essa bainha, né, e aí a gente vê que ela foi caracterizada nesse caso desse cavalo por uma tendinite severa do flexor digital superficial. Então o flexor digital superficial está aqui. Então, toda essa região aqui é de lesão, de tendinite do flexor digital superficial, que produziu uma redução do espaço do canal do boleto e uma síndrome compressiva do túnel do boleto. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. E o Elquino está te esperando aí na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí. Beijo!